Olá, estamos começando aqui mais um Pode Claramente, podcast que vem trazer clareza para sua mente. Começando sempre aqui com esse versículo que nós amamos tanto, que a Gabi ama muito também. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que clareia os meus caminhos. E o propósito desse podcast é trazer essa clareza para você, que a sua mente clareie cada podcast que você ouve aqui, que você está junto conosco, que a sua mente fique mais clara ainda sobre Deus, sobre o propósito, sobre informações, sobre assuntos aqui que nós trazemos que sempre acrescenta na sua vida. Estou aqui com essa maravilhosa hoje e sempre, né? Nós estamos juntas aqui. Sempre juntas, sempre aqui. Gabriela Duarte. Nesse mesmo canal, neste mesmo horário. Estamos aqui toda semana, na terça-feira. Né? Nossos encontros. Nós já gravamos, acho que já estamos, acho que o 20º podcast, né? Tem um tanto. 21º, é um negócio aí, assim. Estamos nessa. Então, muito bom estar com vocês. Hoje nós temos uma mulher aqui incrível, que eu particularmente admiro muito. É até bom para vocês conhecerem um pouquinho da história, saber o quanto, assim, né, quem a vê hoje aqui na igreja. Então, ela é pastora, ela é psicóloga, ela é mãe, esposa, né? Então, eu vou apresentar para vocês, vou jogar para ela apresentar também com vocês, falar um pouco. Cimeia Assis. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. Eu andei... Desculpa, meninas. A gente ama meninas. Nós somos meninas. A gente só não gosta quando fala tia. Então, vamos continuar com meninas. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu andei dando umas olhadas nos anteriores de vocês aí. Achei muito legal. Que bacana. É um projeto maravilhoso e que vocês continuem com ele, né? Amém. Porque eu acho que é trazer quanto mais conhecimento a gente tem, menos a gente vai errar, né? Verdade. Ainda que os erros sejam humanos e eles sejam também importantes na vida da gente, né? Acho que errar faz parte da humanidade nossa, né? Meu nome é Cimeia, para falar isso? Sim, fica à vontade. Como disse a Gabriela, falou que eu sou um monte de coisa, mas é importante a gente acolher principalmente quem a gente é. Né? Acho que é em primeiro lugar, você só vai conseguir fazer os seus papéis que a sociedade requer, que a família requer, se você se acolher, se você saber quem você é, se você entender, né, os seus valores, aquilo que você está fazendo aqui nessa terra, né? Muito bom. Eu sou esposa do César, né? Tenho 3 filhos, o mais velho está em 31, o do meio 29, ele vai fazer 29, tem 28, e a caçula tem 26 anos, né? Meu Deus, a caçula tem 26 anos, a Mari, que a gente... era pequenininha. Tão pequenininha, é verdade. Mas ela continua pequena, mas se tornou uma grande mulher. É verdade. Uma mulher maravilhosa, enfim, né? Eu acho que... Como que eu me tornei pastora, né? Acho que é importante falar aqui. Eu conheci o César lá em Itajubá, né? Acho que é a cidade dos bispos aí. É verdade. Só uma pausa, assim. Eu acho que a gente poderia até... A pastora já falou tanta coisa ali preciosa, né? Cimeia, nossa querida convidada de hoje, que assim, só um pouquinho que ela falou ali, a gente já falou, meu Deus, tanta coisa. É importante mesmo essa questão. A senhora falou sobre... saber quem você é, né? Sim. Que é além do ser, igual eu apresentei, pastora, além de ser psicóloga, né? Vai além disso, né? É muito forte. Que é algo que todo ser humano busca e às vezes nem sabe, né? Eu acho que eu vou ser eu quando eu me formar na faculdade. Eu acho que eu vou ser eu quando eu alcançar esse patamar. E não é só isso. É algo muito, muito mais além. Eu lembrei de uma moça que trabalha com criança. E ela falou assim, a gente sempre pergunta pra criança, o que você vai ser quando crescer? E aí ela falou assim, mas ela já é. Ela não vai ser, porque ela vai ser, ela vai ser quando ela crescer, porque ela vai ter uma profissão que ela vai escolher. Ela já é uma pessoa. O Arthur pergunta, às vezes fala assim, que ouve, porque é corriqueiro ouvir das pessoas
mãe, o que você vai ser quando crescer? O que eu vou ser quando crescer? Aí eu sempre repito isso. Filho, você já é. Isso. Você é filho de Deus, você é amado. Muito bom. E esse podcast aqui, hoje tem esse intuito. Nós não vamos entrar nessa linha, nós não vamos falar de pastorado, e nós vamos falar um pouco, é claro, mas a intenção desse podcast é muito falar sobre a importância de se conhecer, de você saber quem você é. Então, fica aí. É muito bom. Muito bom. Isso aí. Então, a senhora estava se situando, assim, que é muito interessante, porque muita gente não sabe. A senhora é de Itajubá? Nasceu em Itajubá? Eu nasci, na verdade, numa cidadezinha, a cidadezinha mais fria de Minas Gerais, dizem, né? Maria da Fé. Maria da Fé, Não. que é menor que Itajubá. É, menor que Itajubá. Mas aí eu fui criada em Itajubá. Na verdade, a minha vida foi toda em Itajubá. E depois, com 17 anos, eu fui para o Instituto Bíblico, fiz um seminário de 4 anos. Bacana. Voltei e conheci o amor da minha vida, que é o César. E depois... Quantos anos que a senhora tem de casada? 32. E assim, eu acho muito, muito precioso ter essas referências que nós temos, né? Que as meninas aqui... Ótimo! São meninas. Gostei. E é verdade, somos né? Essa referência, né? Que hoje o mundo se perdeu, mas é muito bom olhar e ver casamentos, né? Que, assim, quantos anos casados, casamentos felizes, saudáveis. E ver, assim, casamento dá certo. É possível. Que a referência é o amor da minha vida, né? É isso mesmo. E aí eu conheci, nós nos casamos, tivemos os filhos. Aí, em Itajubá Em Itajubá ainda. E depois nós ficamos lá, depois se tornou Sara Nossa Terra, né? E aí nós ficamos lá e depois nós fomos para Salvador. Passamos 9 anos e meio lá, criamos as crianças na praia. Salvador em missão. Em missão, né? Missão. Abrimos a igreja lá e ela continua hoje lá, nem sei. Tem um bispo lá de Brasília, que é de Salvador hoje. É isso mesmo, bispo Rafael, né? Isso. É isso mesmo. E aí depois, quando o bispo Erasmo veio para cá, nós viemos também, ele nos chamou e a gente sentiu que era o momento de vir, nós viemos. Estamos aqui em São Paulo até hoje, né? Terminamos de criar os filhos aqui. Eu sou enfermeira também e depois, no processo aí meu, eu decidi fazer psicologia. Acho que foi um momento assim muito importante na minha vida. Bacana. Né? Eu estava... A senhora exerceu a profissão por muitos anos, né, de enfermeira? Sim. Na verdade, eu exerci muito mais lá em Salvador. Porque eu lembro... Aqui eu acho que eu dei mais aula do que o próprio hospital mesmo. Eu dei bastante aula no início, que nós chegamos aqui. E trabalhei, acho que aqui em São Paulo, acho que 1 ano e meio em hospital, mais ou menos. Eu lembro que, assim, a gente chegou aqui, eu tinha 19 anos. Aí a gente sempre recorria a esse meio César, né? Porque ele é médico, a senhora é enfermeira, a gente sempre... Eu lembro que eu tinha alergia. Eu falava, tô com alergia. A gente ia atrás no hospital que ele estava, né? Isso a gente tinha como referência e socorria muitas vezes, né? Socorreu muita gente, sim, aqui em São Paulo. Até eu, mas já... Todo mundo, já mandei mensagem mais pro pastor César, perguntando onde o senhor tá atendendo. Porque as minhas discípulas querem passar onde o senhor tá atendendo. Esses tempos atrás eu encontrei com ele, fui passar o Arthur no pronto-socorro, o Arthur tava com alguma coisa. Encontrei, foi por acaso. Falei, ótimo. Aí a gente se sente segura, né? Olha que bom, agora já a gente perguntei sabe que tanto de coisa já. É isso mesmo, mas foi muito importante pra gente aqui no começo de São Paulo, né? Foi muito bom. Foi. E aquele tempo, assim, muito gostoso. Tudo novo. Sim. Né? Tudo novo pra todo mundo. Sim. Mas foi muito especial, né? Deus nos trouxe pra esse lugar aqui, que eu sou apaixonada por São Paulo. Não é? Acho que São Paulo conquistou os corações. É verdade, é verdade. E aí aqui, então, depois de quanto tempo que a senhora falou, decidiu? Então, na verdade, eu tô com 56 anos hoje, né? Então, assim, com 50 anos, deu uma reviravolta na minha vida, na minha cabeça. E eu acho que estava entrando ali naquela época de menopausa e, de repente, eu comecei a questionar várias coisas em mim. E aí eu decidi, porque psicologia era um sonho antigo.
que desde que eu fui para Salvador eu tinha vontade de fazer psicologia. E aí eu decidi, falei assim, não, eu já tinha tentado entrar umas 3 ou 4 vezes aqui em São Paulo mesmo, mas aí começava aquela agitação toda, eu falei assim, não vai dar. Aí às vezes eu falava assim, não vai caber as crianças, adolescentes, as crianças, né? Os adolescentes que eu tinha. Sempre são crianças, né? Meninos. Os meninos, né? Então, enfim. E aí nunca cabia, parece, na agenda, a faculdade, né? E aí com 50 anos eu falei assim, eu vou agora ou eu não vou nunca mais. E aí eu decidi fazer psicologia e foi, assim, um tempo de muita reflexão, de muito olhar para mim. Tirei um pouco os papéis e olhei para mim. Bacana. E aí consegui encontrar, né, assim, um lugar específico para eu estar, que eu acho que foi a psicologia. E Bacana. Nisso foi um processo muito de reconhecer os meus próprios sentimentos, né? Reconhecer aquilo que estava dentro de mim, reconhecer o que eu queria exatamente dentro Bacana. Desse contexto todo, né? Não desmerecendo nenhuma área, mas olhar exatamente aonde eu queria estar. E foi a psicologia, encontrei esse lugar, né? Passei por muita terapia, acho que já tem 5 anos que eu faço terapia. É um lugar, assim, que eu aprendi com a minha terapeuta, que é um lugar meu. A terapia é o meu lugar, é a meu momento, é o momento de eu estar comigo mesma, de eu me dar a chance de ouvir os meus próprios sentimentos. Que muitas vezes, né, que é uma coisa que eu vou entrar aqui daqui a pouco, a gente não consegue escutar os nossos sentimentos, né? A gente vai passando por cima, né? E de repente chega no momento que não dá mais para passar por cima deles, dos sentimentos. Hoje eu ainda atendendo um paciente, e aí ele falando sobre a história dele, eu dei até um exemplo ali, que muitas vezes a gente coloca as nossas emoções nos lugares errados. E aí, em algum momento, a gente vai armazenando ali as emoções, né? Os sentimentos, vai armazenando esses sentimentos no lugar que não é para eles ficarem. E, de repente, eles explodem de uma forma que a gente não gosta também e de uma forma que, às vezes, vai trazer muitos danos, tanto para nós quanto para as relações ao nosso redor. Eu vi um vídeo até que é igualzinho assim que a senhora está falando, que eles dão um exemplo sobre isso, sobre guardar sentimentos. Aí tem várias bolas numa piscina e começa a afundar, e vai segurando. Aí daqui a pouco tem um tanto de bola e não consegue dar conta. E aí sobe todas de uma vez. Aí eles falam, dão exatamente esse exemplo aí, que de repente explode, de repente. E às vezes vem de uma forma que as pessoas nem sabem o que é. Sim. Então eu tô aqui, tô aflito, mas eu não sei nem o que é. Por que estou, né? Por que estou aflito? Não faz nem sentido pro momento, muitas vezes. Você fala, o sentido o momento não condiz com o que eu tô sentindo, né? Agora é interessante que a senhora falou, porque eu também amo terapia. Não tem muito tempo, não, acho que tem uns 2 anos. Mais ou menos, é muito tempo, não sei se é muito tempo ou se é pouco tempo. Acho que tem uns 2 anos que eu passo assim, e é um momento único mesmo, né? E é o último dia que eu fui passar com a psicóloga, eu fiquei nos últimos tempos aí, eu falei, o que eu vou falar? Não tem mais nada pra falar com ela, já falei. Fiquei pensando assim, não tem nada que eu queira levar assim pra ela. Eu falei, então não vai ter nada que fazer, eu vou chegar, vou ver o que ela vai me falar então. E aí foi muito interessante, porque quando cheguei na sessão de terapia, o negócio fluiu, e foi um negócio tão bom assim, falando tanta coisa. E aí eu lembro que eu fechei a sessão falando com ela, falei, não sabia nem o que ia falar hoje, mas foi muito poderoso, foi ótimo. Eu acho que nesses dias é os dias que puxa a coisa ainda mais do profundo, porque você não tem ideia do que você vai falar. E aí vai vindo. E é interessante porque as pessoas acham assim, eu tenho que passar com uma psicóloga se eu estiver com um problema, se eu estiver com... E não é isso, né? Tanta coisa que a gente tem, assim, tanta coisa da vida, né, que já traz pra gente, assim. Então, essa foi muito especial, sem ter nem o que levar pra ela. Foi bem profundo. É um processo, eu acho que a psicoterapia ela é um processo que começa e não tem fim. Eu acho que a terapia, eu até quando estava preparando para vir para cá, pensando, né, que tem muito a ver com a nossa vida cristã, né?
a terapia, porque a nossa vida cristã é aquele versículo que fala assim, que a gente vai de glória em glória, não é? Então, assim, eu acho que a terapia, ela nos leva também nesse momento, nos leva a olharmos para dentro de nós mesmos, não só para sermos curados, sermos sarados, mas também para corrigirmos algumas coisas que estão erradas em nós. Errados é muito difícil, né? Falar aí negócio de errado, né? Algumas coisas que está disfuncional em nós, né? Seja no nosso pensamento, seja no nosso sentimento, ou seja também no nosso comportamento. Então, quando você faz a terapia, que você ouve e realmente entende que aquele processo ele é importantíssimo para você se tornar uma pessoa inteira, né? Assim, é maravilhoso você estar ali, né? Eu me lembro que quando eu comecei a terapia, eu estava assim, numa situação emocional muito negativa, e onde eu fui engolindo muitos sentimentos e muitas emoções que eram para eu ter expressado de alguma forma, que era para eu ter falado. E muitas vezes você engole esses sentimentos sem perceber que você está engolindo. E ali na terapia você vai dando nomes àquilo que você está sentindo. E aí você começa a sentir coisas que você não sabe de onde vem, né? É verdade. De repente, a ansiedade. A ansiedade, o que é? Nada mais é do que a angústia que está aqui aprisionado, né? E você sente aquela coisa ruim que você não consegue dar nome, mas que muitas vezes você não falou ali, você não falou aqui, você sentiu ali, você não se permitiu sentir, né? Tantas coisas que esses sentimentos se tornaram, estão fazendo um trabalho agora contra você mesma. Há 5 anos eu comecei, então aí há 5, 6 anos mais ou menos eu comecei a fazer terapia nesse momento, né? E que chegou um momento que eu falei com a psicóloga minha, eu falei assim, não, eu preciso, além da terapia, eu não estou dando conta de levar algumas coisas da minha vida. E eu precisei ir realmente para um psiquiatra. E eu comecei a tomar antidepressivo nesse momento, mas que porque às vezes você acha assim que a medicação, ela é um tabu. Você é pastora, você é crente, você não sei o que, você não pode tomar. Não, mas a medicação, ela somente vai te dar uma estabilidade para que você possa encarar algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, né? É lógico que quem tem um transtorno, né, instalado, né, como transtorno de ansiedade generalizado, transtorno depressivo ou outros transtornos, realmente vai precisar dessa medicação talvez a vida toda, né? Mas há momentos na vida que você precisa da medicação para te dar um suporte para olhar para algumas coisas que estão acontecendo dentro de você. E depois você vai fazer esse desmame e você vai ficar sem essa medicação, né? Então, a psicoterapia, ela é um processo que é seu. É um caminho seu, né? Bom. É um caminho que você vai andando, mas que tem uma companhia que está olhando junto com você aquelas questões que você está colocando, né? Muito, muito interessante. Só uma dúvida que eu tenho, assim, não sei se eu já perguntei para alguém, o psicólogo e o psiquiatra, eles andam sempre juntos ou não? Não necessariamente. Porque eu acho que tem tanta conexão, igual a senhora falou, por exemplo, estava passando por uma psicóloga, e aí houve a necessidade, foi psiquiatra e continuou com a psicóloga e foi andando ali, teve desmame e continuou ali, né, com o psicólogo. Ou não? Não, pode ser que passe só com o psiquiatra. É importante, sempre que passe, porque às vezes a gente está na era de que a medicação vai resolver tudo. Não resolve tudo. O que resolve tudo é você fazer terapia. É como eu disse, a medicação, ela é um suporte. Existem transtornos que vão precisar da medicação a vida inteira, como o transtorno bipolar, o depressivo maior, né, a esquizofrenia, que são outras patologias, né? Mas existem situações na sua vida que que você precisa de medicação e acontece o desmame normal. Mas a terapia, o psiquiatra, bom psiquiatra sempre vai encaminhar para a terapia com o psicólogo. Tá.
Entendi. Né? Porque entende que não é só a medicação que resolve o problema da pessoa, mas que são, vamos pôr assim, que as relações dela pode também estar adoecidas e ela vai resolver isso na terapia com o psicólogo. Eu tinha uma pessoa muito perto de mim que ela fazia uso de medicamento, mas ela passava só com psiquiatra. E aí eu lembro que eu até perguntei, porque eu falei, olha, eu acho que a senhora precisava de um pouco mais. Só porque quando ela ficava sem o remédio, às vezes acabava o remédio, ficava uma semana sem o remédio, ela ficava muito ruim. De chorar, de ficar de cama. E pelo histórico da pessoa, às vezes é muito fácil você identificar de que existem coisas muito profundas ali na alma dela que só o remédio por si só não vai resolver. Porque ela estava lá usando o remédio, mas mesmo às vezes usando o remédio, ela sentia uma tristeza, alguma coisa. Mas quando ela estava sem, era muito nítido. E aí é exatamente isso. Existem psiquiatras que não fazem esse encaminhamento. Eu não sei, assim, por qual situação ela não passava no psicólogo. Mas eu lembro que era só no psiquiatra e ela ia com a intenção de pegar a receita do remédio, somente. É como, eu acho que a gente estava discutindo isso antes, né? A medicina, ela olhava somente como se fosse aquela situação do paciente se resolvesse com a medicação. Mas hoje, como tem muita pesquisa na área de emoções, na área emocional, psicológica, todos os médicos, eles são enfáticos em dizer que a terapia, ela vai funcionar junto com a medicação no nível exponencial muito maior do que só a medicação. Então, assim, a terapia, ela é importante para que a pessoa consiga olhar para dentro dela mesma, entender o funcionamento dela. Eu funciono assim, né? Como a terapia nada mais é do que isso, de você entender o seu funcionamento e que tudo bem se você funciona daquele jeito, né? Se você age, se você é daquele jeito, né? Por exemplo, tem pessoas que são mais introspectivas. Você não precisa ser extrovertida, né? Igual todo mundo. Não, eu quero ser igual a alguém. Não, você é mais introvertido, você gosta de ficar ali, de pensar na vida, né? De refletir sobre a vida e tudo bem. Agora, quando isso começa a fazer mal para você, que você precisa, né? Se preocupar com isso. Então, assim, essa questão é muito importante, que às vezes a medicina, ela começou a olhar para esse lado emocional, esse lado psicológico e dar ênfase à terapia. Então, os médicos hoje, os psiquiatras mais novos, vamos dizer assim, até os mais velhos que estudam bastante, entendem essa importância e fazem um encaminhamento para a terapia, né? Que é assim, importantíssimo para a vida da pessoa. É isso mesmo. Seria bom se as pessoas... porque, igual a gente citou aqui em algum momento, as pessoas só procuram alguma ajuda quando explode alguma coisa. Seria muito bom se todo mundo procurasse antes, né? Mas é difícil. Eu até coloquei assim, para esse paciente que eu estava conversando hoje, é como se você comprasse a carne, fizesse a compra lá de casa, né? E comprou 1 quilo de carne. E de repente você colocou essa carne no armário, esqueceu, colocou errado. E colocou lá no armário. Você, às vezes, nem vai perceber que você colocou errado, mas depois de uns 5 dias, você vai perceber que você colocou a carne no lugar errado, né? E é isso que a gente faz muitas vezes com as nossas emoções. A gente vai engolindo, né? É proibido sentir, né? É proibido não ter raiva, é proibido ter raiva, é proibido tristeza. Eu me lembro que o Matheus, o meu mais velho, tinha assim, eu já tinha uns 3, eu acho, nessa época. Ele devia ter... Aí uns 5 anos, 4 anos, 5 anos, que era uma escadinha, né? Os 3. E eu me lembro que em casa tinha uma coisa assim, ele brincou, depois vai, guarda tudo e guarda os brinquedos. E nesse dia ele não quis guardar. E aí eu fui lá e falei assim, não, você vai guardar,
vamos guardar junto. Aí ele começou a jogar os brinquedos em mim, assim, falar assim, eu te odeio. E aí eu falei pra ele, meu Deus, e veio aquela raiva na hora em mim, né? Mas aí eu segurei ele e falei assim, você me odeia? Então vem cá, me diz por que você tá com raiva. Aí ele começou a chorar e começou a dizer por que ele estava com raiva. Olha que bacana. Né? Então, assim, a criança, muitas vezes a gente quer reprimir isso na criança. Mas ela sente raiva, ela sente tristeza, ela sente alegria. E tudo bem, nós sentimos, nós temos sentimentos, né? Nós não podemos passar por cima dos nossos sentimentos. E como é que a gente faz? Porque a linha... É interessante a gente falar muito sobre isso, porque... Até como pais, né? A gente vai pensando assim, como que a gente vai reprimir os nossos filhos, assim, né? Nos sentimentos. Mas interessante pensar assim, como que eu posso fazer para expor os sentimentos, mas existe uma linha que eu também não posso ultrapassar, né? Que é assim, de excessos. Como que eu posso achar esse equilíbrio, assim, de expor sempre meus sentimentos, mas... Porque existe o outro, isso, né? porque existe o outro, né? Existe uma linha aí. Então, assim, a primeira coisa é você fazer terapia, porque aí você primeiro vai fazer lá na terapia, vai expor do jeito que está a sua raiva, o seu sentimento, e depois você vai conseguir conduzir isso de uma maneira mais saudável na sua relação, né? Agora, nunca deixar. Nós mulheres, né? Eu vou falar aqui para as mulheres, nós temos a mania, né? E talvez assim, a dificuldade de pensar assim, não, aconteceu algo, eu engulo. Porque a gente quer manter a paz. Melhor manter a paz. Na casa, a paz com os filhos, com o marido. Mas depois, em algum momento, ele fala uma coisinha desse tamanho, a gente descarrega tudo em cima dele. Por quê? Porque a gente foi guardando, né? Isso. Então, assim, a única maneira para você não fazer isso é você, na hora que aconteceu, você falar aquilo que você está sentindo. Você me ofendeu nisso. Ser específico. Você fez isso e eu me senti assim. Porque aí você não agride o outro. Você e o outro vai saber também, né? Porque muitas vezes o outro nem sabe. Nem sabe, ele não tem bola de cristal, isso, né? Não tem bola de cristal para adivinhar que ele está causando isso em você. Então, é você colocar para ele aquilo que você está sentindo sem agredir. Né? É você falar, eu sei que na hora da raiva... então, porque assim, muitas vezes tem pessoas que são explosivas. E aí ela fala, eu já ouvi muita gente falando assim, não, eu espero passar aquele momento pra conversar. Aí como... Porque eu sou muito explosiva, se eu falar aquele momento, eu vou explodir. Então eu espero passar e depois eu falo. Então, muitas vezes é importante esperar esse momento e falar exatamente o que você estava sentindo nesse momento. Entendi. É não deixar, então, de falar. Não deixar de falar. Se você não consegue falar naquele momento, você espera um pouco, sim. Mas depois você... Que você venha colocar aquilo que você sentiu. Porque se você não colocar do jeito que você sentiu, em algum outro momento... ou vai explodir pra fora ou vai explodir pra dentro. É interessante que eu tava conversando com uma pessoa e ela falou assim, não, falando sobre casamento, ela falou assim, não, porque ele quer resolver as coisas, quer falar. E eu depois que passou ali já esqueci. Será que esqueceu mesmo? Como é que é isso, assim? Porque ela falou, não, eu não preciso voltar no assunto, não preciso ficar falando sobre aquilo. Depois que passou, eu já esqueci. Mas se o outro não esqueceu, é importante que o outro fale. Mas tem pessoas que sim, então, tem essa facilidade de... Passou o momento, não preciso voltar naquele assunto. Ele tá colocando em algum lugar. Né? Tá racionalizando, né? Porque passou pelo processo da razão. Então, assim, a pessoa racionalizou. Não, tá bom, isso aqui eu já resolvi. Mas em algum outro momento, talvez quando essa pessoa estiver mais velha, ela vai trazer isso aí de alguma forma. Até no próprio corpo dela já, às vezes, está já trazendo à tona, né? Uhum, o corpo, com certeza, doenças. Com certeza. Quantas doenças que são causadas por você engolir, né? Pelo indivíduo estar engolindo sentimentos, né? Então, assim, a fibromialgia é uma dessas doenças, né? Que, assim, não tem uma causa específica da fibromialgia. Que, no entanto, quando o médico diagnostica, né, a fibromialgia, ele encaminha para psicólogo, para terapia.
porque são muitos sentimentos que a pessoa foi engolindo ao longo dos anos, que aí levou ela a ter dores, e realmente são dores terríveis pelo corpo todo, né? Então, assim, ela não consegue, porque as emoções foram engolidas, né? A tristeza, a angústia, as traições, as culpas, né? A pessoa foi engolindo, que não conseguiu pôr para fora, e se tornou uma doença, né? No físico da pessoa. E tem pessoas que, eu até citei o explosivo, e tem pessoas que acham que, assim, isso é positivo. Tipo assim, eu não guardo, eu falo, minha cabeça eu falo, eu faço. E aí eu não sei, né, bom que tá aqui uma psicóloga pra nos falar, porque eu não consigo enxergar uma pessoa assim como uma pessoa que é curada, que ela se enxerga muitas vezes assim, né? Mas assim, porque tudo que vem fala. Por que ela tá falando? A pergunta é essa. Ela está falando por alguma coisa, é porque ela ainda não resolveu isso dentro dela, né? Ela não resolveu as questões. Não adianta você colocar só para fora, sem você olhar e acolher a sua dor, né? Uma coisa que eu sempre falo, acolha você, né? Porque às vezes a gente está jogando para o outro resolver a nossa questão, mas a gente precisa acolher os nossos próprios sentimentos. Não é o outro que vai resolver o nosso problema. Somos nós mesmos que vamos resolver os nossos problemas de alguma forma, seja na terapia, seja com Deus, ajoelhado no altar, né? Eu me lembro assim que eu me converti com 13 anos, né? E muita coisa na minha vida eu colocava meu joelho no chão e orava. Eu sei que a espiritualidade, essa questão, ela me trouxe até os 50 anos, que quando eu não dava mais conta de resolver isso sozinha, eu precisei procurar uma outra pessoa. Mas a espiritualidade, né, ali o altar de Deus, a presença de Deus, é o que nos sustenta muitas vezes nesse momento. É você saber falar com Deus, mas também você ter alguém humano, né? O psicólogo ali na sua frente, ele é o humano que está falando e muitas vezes validando aquilo que você sente. Porque às vezes você sente coisas, tem sentimentos, tem sensações, sente raiva, sente tantas coisas que você acha, não, isso aqui eu não posso sentir, isso aqui não é de Deus. Não, se Deus te fez um sentimento, foi para você sentir, né? Verdade. Às vezes a gente fica nos culpando por sentir certas coisas, mas se Deus me fez com sentimento, gente, é pra gente sentir, senão ele tinha feito a gente, né? Que eu acho que seria muito mais fácil, né? Sem sentimentos. Sem sentimentos, né? Só corpo e raciocínio, mas a vida não teria graça, né? Mas assim, Deus não fez com sentimentos. Então, tem uma frase dentro da Gestalt terapia que fala assim que o sentir pertence ao sentidor. Então, o sentimento pertence a você, pertence àquele momento que você vivenciou, né? Aquela situação que você vivenciou na sua vida. A única questão é porque muitas vezes pode estar aflorado demais por muitas vezes não ser tratado aqui. Não ser tratado, não ser cuidado. Você não cuidou, por isso que você está com raiva, por isso que você está explodindo, por isso que você está dando tiro para todos os lados, né? A pessoa não tem o conhecimento do sentimento dela tantas vezes. Não sabe nada do que a gente está conversando aqui. Às vezes as pessoas não sabem. Então essa raiva minha é por algum motivo. Essa chateação, essa tristeza constante é por eu guardar sentimentos, é por eu reprimir sentimentos. Então, tantas pessoas que... o quanto que é importante ouvir sobre isso, começa a ter uma clareza na mente. E sabe que precisa encontrar um caminho, uma ajuda. Sabe que eu lembrei de Oséias, que fala... Quando Deus fala assim, eu te atraí com cordas humanas... Menos e com laços de amor. E com laços de amor. Cordas humanas que me chamam a atenção, né? Porque é isso, passa... Igual a senhora falou, a senhora citou e eu lembrei. A senhora fala, você tem alguém humano, né? Porque a senhora corria pro altar... buscava Deus, mas era importante ter alguém humano para estar ali. E Deus, o processo de Deus conosco passa pelas pessoas. Sim, né? passa pelas então, pessoas. Então, assim, os relacionamentos. Deus nos criou para nos relacionarmos, né, com as pessoas. E a nossa cura também vem através, né, desse relacionamento, desse contato com as pessoas. E você ter alguém focado nisso é tão importante, né? Muito importante. E a abordagem que eu
que eu sou, né, que eu estou fazendo a pós agora, que é a Gestalt terapia, ela fala exatamente isso, que o adoecimento está na parte do encontro, no encontro com o outro. As pessoas vão adoecer exatamente nessa fronteira entre eu e o outro. Elas adoecem porque eu não adoeço sozinho. Eu sempre adoeço na companhia do outro, no encontro com o outro. Eu sou saudável também no encontro com o outro, né? Então, assim, esse encontro, aí a gente pode colocar esse encontro tanto a nível espiritual com Deus, né? Quanto a nível relacional, de relação com o outro humano, né? E a humanidade, ela foi feita para que nós sintamos, né? Para que a gente tenha sentimentos. E não tem como nós escondermos os nossos sentimentos de nós mesmos. Então, o sentimento, ele pertence ao sentidor. Nós precisamos sentir aquilo que realmente está acontecendo conosco, né? Só trazendo assim que é tão forte isso que se eu não sinto, aquilo vai se tornar em sofrimento. E o sofrimento é o adoecimento. Então, em qualquer lugar da sua vida onde há sofrimento, você pode ter certeza que ali tem uma doença e que precisa ser cuidado. Se você olha para um lado da sua vida que você não dá conta de olhar para aquilo, é porque há sofrimento ali. Então, esse sofrimento precisa ser cuidado para que você seja saudável. E se esse sofrimento não for validado, ele está contaminando o resto da sua vida. O restante da sua vida. Por isso que você se torna uma pessoa explosiva ou uma pessoa depressiva, né? Porque o sofrimento está ali, ele está gritando, né? Falando assim, olha para mim, olha para o sofrimento, olha, eu estou aqui. Não adianta você fazer de conta que ele não está, né? Ele está remoendo ali dentro de você e a pessoa precisa realmente olhar para isso. Né? Muito forte. Muito forte mesmo. E eu penso... Eu tô meio perdido, só não tem. Vocês vão me auxiliando aí, por favor. Nossa! Passa tão rápido. Rapaz! Ai, Eu ia falar acho sobre... que a gente precisa fazer um episódio 2, sobre esse processo. Eu falei nada do que... Vai surgindo as dúvidas, a gente vai perguntando. A gente já vai aproveitando aqui, ó. Foi ótimo. Nesse processo, às vezes de autoconhecimento, terapia, de reconhecer o sofrimento, que eu queria perguntar isso para a senhora às vezes a pessoa ela se vê nesse sofrimento e às vezes se entrega a esse sofrimento. E existe todo um contexto de vida ao redor dela, às vezes responsabilidades e coisas. Como não entrar, não sei, né? Não sei se tem como. Como não entrar, porque ela tem que sofrer, vai passar pelo processo, vai olhar, na verdade, para o sofrimento e tratar aquilo. Como não entrar nesse vendaval sem deixar as coisas de fora, né? Sem não passar por cima, mas também eu entendi que você quer falar isso, né? Porque às vezes a pessoa entra num profundo sofrimento quando ela descobre isso. Sabe, assim? Sim, e aí parece que todo o resto perde o sentido, isso, e aí esquece das coisas que já existem ao redor, das coisas que ela já conquistou, das coisas que ela já alcançou na vida. Como que ela consegue tratar... Não deixar de sentir, né? Não deixar de sentir, mas também não deixar de viver. Assim, no contexto de vida. Então, vamos lá. Primeiro, assim, a rede de apoio, né? Eu acho que as pessoas, elas precisam de uma rede de apoio, né? Que seria o suporte que ela precisa externo. Ter outras pessoas que estejam ali com ela. Porque quando ela entra realmente nessa crise, vamos dizer assim, num profundo, vamos lá, depressão, entrou numa depressão, teve uma perda, né, assim, que é irreparável, e ela, assim, entrou naquela situação, ela precisa dessa rede de apoio para dar suporte para ela sair desse lugar. Agora, nunca é demais esse parar. Não sei se vocês vão concordar comigo. Não, só para entender. Nesse momento, às vezes ela precisa parar com coisas que às vezes não está fazendo sentido para ela naquele momento. E tudo bem. Entendi. Porque em algum outro momento, quando ela sair dessa crise, ela vai sair muito mais forte para retomar aquilo.
E como é que ela... Aí a dúvida é assim, ó. Porque tem pessoas que vão entrando, por exemplo, assim, vai parando algumas outras coisas, mas ela vai entrando naquela crise ali profunda. Não pode entrar sozinha. Ela precisa de alguém. Ela precisa tá. de terapia. Ela precisa, se for necessário, entrar com medicação. Porque senão pode ir para uma coisa até muito mais grave, que é o suicídio. Né? Tá. Que aí não encontra propósito de vida e tal. Por isso que eu falei da rede de apoio, né? Do suporte externo, né? Que a gente chama de heterosuporte, fora dela mesma, para que ela consiga sair desse lugar. Agora, a crise, muitas vezes, nós cristãos, a gente tem medo da crise. Mas a crise, ela é essencial na vida do indivíduo. Porque ele vai se tornar uma pessoa mais inteira, uma pessoa melhor após a crise. Entendi. Após a crise dela. Né? Então, assim, a crise, às vezes, ela é importante na nossa vida. Entendi. Eu entendi. Interessante. Não, porque quando ela falou, me despertou essa dúvida mesmo, porque é importante sentir, mas a gente vê muitas pessoas que se perdem no sentir. Se perdem no sentir, Que ela vai embora, vai ali... Ela precisa do suporte, para que ela encontre forças para viver, né? Para ela continue fazendo coisas que, por exemplo, se uma mãe entrando em depressão, ela vai precisar levantar, cuidar da criança, né? Fazer o que necessita ali para a criança. Ou alguém, o trabalho, ela vai precisar levantar e trabalhar. Igreja, a mesma coisa. Mas, assim, é importante que quem está ao redor respeite esse momento também dela, né? E que ela tenha esse suporte externo, que seria terapia, psicoterapia, oração, né? Aquilo que for necessário. Mas ela precisa passar por esse momento do sofrimento para ela fazer o luto, sei lá, de alguma coisa que quando está você falou, eu lembrei muito do luto, né? Dá para lembrar muito do luto, dentro disso que a Renata perguntou. É verdade, porque tem pessoas que tentam fugir muito dele, né? Sim. E não adianta fugir dele, né? Não. Olha, é tão interessante isso, mas o tempo já foi, né? Dá mais um pouquinho, então. Porque eu estava conversando outro dia, uma pessoa assim, uma conhecida minha, o marido morreu há 6 anos. E até hoje a gente conversa, eu sei que é duro, né? Eu fico pensando se eu tivesse meu marido verdade. Há 6 anos. Mas é como se o luto sempre continuasse na vida da pessoa. A gente chama isso de luto patológico, né? A pessoa não fez um luto saudável, mas ela está fazendo um luto patológico. E é um momento que a gente precisa respeitar ela. É porque ela ainda não fez. Ela não pôs ainda tudo para fora que ela sentiu naquela perda. E ela ainda está vivendo há 6 anos vivendo esse luto, que já é chamado de luto patológico. Já tem já está instalado um sofrimento a mais do que o luto normal, que todo mundo vai chorar se alguém morrer da sua família que você ama, você vai chorar, né? Você vai sentir, você vai fazer aquele luto e você vai chorar e você vai, né? Até elaborar aí esse luto. Mas 6 anos, 10 anos, 20 anos, a pessoa fazendo luto, dentro da psicologia já é chamado de luto patológico, né? E aí, por exemplo, a pessoa que, por exemplo, está nos assistindo e se identificou com isso, o que é aconselhável para ela? Então quer dizer que eu vou viver assim ou não? Tem uma saída para mim? Tem uma saída, é procurar ajuda, gente, é terapia, para que ela consiga... você continuar fazendo, porque às vezes a gente acha assim, vou lá fazer terapia 3 meses, 5 meses. Tem as terapias que a gente chama psicoterapia breves, né? Que funcionam realmente, se você quer, mas que você tem que ir num bom terapeuta também, não adianta você escolher um assim. Não é um passe de mágica, né? Não é um passe de mágica. Mas existem situações que você vai precisar lidar com mais tempo, né? Por exemplo, vou dar aqui, perda de marido, né? Luto do marido, luto de um filho, gente. Muito, a gente não imagina, né? Acho que é só quem passa, né? Só quem passa que sabe o que é. Então, são situações que às vezes a pessoa vai levar aí, sei lá quanto tempo, para até conseguir fazer esse luto, né? Enterrar
essa pessoa, né? Conseguisse ser livre. E ela vai precisar de medicação, vai precisar de terapia, vai precisar de espiritualidade, da igreja, de pessoas ao Olha, redor. eu acho que a gente tem que fazer um episódio só falando de luta, hein? É verdade. Ótimo, não é interessante? Luto Por exemplo, eu passei por luto, meu pai faleceu ano passado, então a senhora vai falando, a gente vai lembrando. A Renata também perdeu a mãe, né? Sim. Então, assim, ó, é um tema muito interessante, Vamos assim, pra falar. se tratar, assim, Muito né? Eu bom. acho. Dá pra fazer episódio Muito só de legal. luto. Muito Tem bom. que combinar, assim, Vamos esse sim. episódio que eu acho que vai agregar muito, porque é da vida, nós vamos passar, né? Nós vamos passar por ele, então. Não tem como. E é muito interessante se você consegue armas e entende pra você conseguir passar por ele, né? Sim. Você vai passar, vai sofrer como todo mundo, mas eu sei buscar ajuda, eu sei que eu posso Ter ferramentas, né? ter ferramentas pra esse momento. Pra esse né? momento. Ter esse conhecimento, né? Uma última pergunta. Nós vamos continuar. Nós temos que fechar, vamos lá. Quando a gente entra às vezes o cristão entra numa crise, existe uma tendência muito grande, eu acho que quem tá na frente, assim, quem tem responsabilidades de não aceitar a crise, de fugir dela e de se isolar. Quando eu entro numa crise, a minha tendência é eu me isolar completamente. Não quero expor isso de forma alguma para ninguém. Dentro disso, o que a senhora poderia dizer? O que é saudável fazer? Porque tem eu tenho que ir para terapia, mas às vezes é da pessoa se isolar do resto do mundo. O que a senhora tem a dizer sobre isso? O que fazer numa situação dessa? Devo conversar com as pessoas? Um podcast só para isso. É amplo isso aí, né? Só para isso. É muito Mas, amplo, assim, né? só dando uma pincelada, qualquer ministro religioso, eu vou colocar assim, Tá. padre, freira, pastor, missionário, a nossa tendência é nunca nos fragilizar Sim. diante do outro, porque já nos colocam nessa posição de com a Bispa Gabriela isso não acontece, imagina. É verdade. Né? Imagina que ela vai no banheiro, desculpa. Imagina que ela escova o dente. Imagina. Né? Imagina. Não, nós temos fragilidade, gente. Nós somos tão humanos quanto qualquer um que está sentada, né? Que não estão no palco. Sim. Vamos colocar assim. E nós somos frágeis. Então, primeiro, ter uma rede de apoio onde você pode abrir essa fragilidade com segurança de que você não vai ser desrespeitado, com segurança de que você vai ser validado, com segurança de que você vai ser acolhido, né? Porque quantos sofrem calados? Verdade. Quantos sofrem calados? E muitas pessoas desistem do caminho por esse calar que poderia ter aberto, que poderia ter falado. Então, essa primeira coisa, né, que a gente é colocado nesse lugar, a gente estar nesse lugar, né? Então, é sair desse lugar e falar assim, não, eu sou humana, peraí, vem cá, ó, senta aqui comigo, Gabriela, deixa eu abrir aqui com você, deixa eu abrir aqui nessa reunião, bispo, eu sei que o senhor tem outra coisa para falar aí, mas eu tô precisando abrir meu coração, de contar, de não ter medo de expor, de falar, porque todos nós somos humanos, né? E a gente muito mais que está nessa posição, né? Parece de intocável, mas nós nós não somos intocáveis. Não somos. Né? Acho que Deus deixou só pra gente saber, ó, você é humano igual a todo mundo. Sim, os sentimentos são para isso, para eu ver, não, eu sinto raiva, tem hora que eu quero, É verdade. sei lá, né? Sair correndo e fugir de tudo isso. E tudo bem. Se tem momentos que você não quer vir para a reunião, fica em casa, descansa, né? Manda seu marido, manda, né? Outra pessoa. Então, assim, te dar essa permissão, acho que é o primeiro passo de todos, porque a gente não dá essa permissão para nós, né? Então, se dar a permissão de sentir, de que as coisas não estão tão bem quanto você gostaria que estivesse e que tudo bem. E tudo bem, não tem problema com isso, você não estar bem.
O mundo não depende de você. As coisas não dependem de você. E nós achamos... Na verdade, é porque não vai parar, né? Não vai tudo acabar. Exatamente isso, porque nós achamos assim, que por a gente estar nessa posição, a gente acha que a gente tem controle. É verdade. E a gente não tem controle. Não tem controle. Não. A gente não tem controle nem de nós, nem do outro. É isso aí. Exatamente. Isso mesmo. É interessante. Por isso que é importante fazer terapia. Só colocando um parênteses aqui, a gente não tem controle do que eu sinto. Aham. Tá? Mas o controle de como eu expresso isso eu tenho. Isso. Tá? Muito bom. Eu não tenho controle do que eu sinto, tristeza, angústia, né? Raiva, porque alguém me falou. Às vezes eu não tenho controle, né? Tô tão chateada com tanto de coisa e vem alguém e pisa no minha unha encravada. Eu sinto raiva, né? Então, assim, não tem como. Então, assim, eu não... Mas a forma que eu vou reagir, poxa, né? Ou dar um soco na pessoa, são duas coisas diferentes. Né? Então, assim, excelente. Eu posso ter controle sobre isso, mas pelo que eu sinto, não tenho. É excelente. Muito bom. Não, e eu achei muito forte essa questão também de você sempre ter alguém do seu lado, ter essa rede de apoio. Porque, igual a gente falou, porque também se a pessoa vai entrando, é um buraco negro que ela vai embora. Né? Ela precisa ter alguém que até vai vendo isso, vai sentindo isso, né? Muitas vezes não é um psicólogo, mas é um amigo que tá ali, que vai pensando e vai falando, opa, ó, você tá entrando ali, você tá muito já assim, você precisa de ajuda, você precisa de um profissional aí, porque tá tomando uma proporção maior e tudo, né? Muito bacana. Muito bom. Excelente, pastor. Eu tava... eu tava ouvindo a senhora falar e eu achei muito interessante até o tom da voz, assim, né? Que a hora que vai falando já vai até acalmando a gente. Ela fala de uma forma que encanta, né? Isso mesmo, ela vai falando. Deixa ela falar. Aí eu fui observando até o tom da voz, eu falei, olha, até o tom da voz vai agradar pra gente uma ouvir. dicção perfeita. É, muito bom. Mas, excelente. Obrigada por parar o seu tempo, ceder esse tempo pra gente. Muito especial, muito precioso. Eu sei que tem as demandas da vida, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisavam ouvir o que nós conversamos aqui, né? Que o Espírito Santo de Deus está indo de encontro a muitos corações através desse podcast. Até falar assim, a psicóloga atende, né? Quem estiver precisando, a gente pode aproveitar o Instagram nosso também, deixar o contato para que a pessoa busque ajuda, né? Busque esse atendimento. E todos que têm passado têm elogiado muito, né? A gente tem algumas pessoas aqui na nossa igreja também que passam. E eu até comentei isso no começo, que tem elogiado o quanto que é importante, quanto que é bom, né? Fazer isso. Para fechar, eu queria só que a senhora deixasse então uma mensagem para quem está nos ouvindo e a gente fecha a senhora orando pra gente, então. Ok, tá bom. Assim, eu gostaria de dizer para você que está aqui nos ouvindo, não deixe as coisas inacabadas dentro de você. Busque fechá-las, né, de alguma forma. Não deixe pendência para depois. Às vezes a gente acha que vai resolver sozinho, às vezes não resolve sozinho. Busque ajuda, venha para o altar de Deus, busque terapia, busque ajuda de qualquer forma que você necessitar, assim, não deixe isso passar em branco na sua vida e não vá acumulando coisas dentro de você. Muito bom. Excelente. Vamos orar então? Vamos. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por essa tarde, ó Deus, por tudo que nós conversamos aqui, Senhor. O Senhor está vendo e ouvindo as pessoas que estão, ó Deus, ouvindo esse podcast, Senhor. O Senhor as conhece, nós não as conhecemos, ó Pai, mas o Senhor sabe aquilo que se passa no mais íntimo do coração de cada uma delas, ó Deus. O sofrimento, a dor, ó Deus, os ressentimentos, ó Deus, os momentos que não teve tempo, às vezes, de olhar para aquilo que ela estava sentindo, ó Pai. A vida foi tão, às vezes, atropelando tantas coisas, ó Pai, que ela não pôde perceber, ó Deus, o que ela estava sentindo. E hoje essas pessoas podem estar num momento tão difícil, um momento em que elas não veem sentido, não encontram motivação. Ó Deus, e nós clamamos agora que o Senhor intervenha com o Teu Espírito Santo, ó Pai, e que elas possam ouvir a Tua voz dentro do coração delas, ó Deus, fazendo-as entender quem elas são e
e o quão importante elas são também, ó Pai. Ó Deus, nós abrimos também, ó Deus, as nossas vidas para acolher essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Palminhas aqui, foi muito bom, obrigada. Obrigada. Você que está nos assistindo, curte, compartilha com alguém. Se você lembrou de alguma pessoa, se o Espírito Santo de Deus fez lembrar de alguém, manda para eles podcast, manda para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na vida dela. Um simples ato de compartilhar já vai fazer a diferença. E nós fechamos por aqui então. Deus te abençoe, fique em paz. Tchauzinho. Tchau, gente.